O cinema, como essa arte tão popular que ela é também uma forma de visibilidade, uma forma de mostrar realidades que a gente não conhece. Mas o cinema ele não pode ser só visibilidade, ele tem que ser também visibilidade. E é isso que é Notherland. Notherland ele dá visibilidade para uma causa muito importante, para acontecimentos muito importantes, só que ele faz cinema, ele entende das técnicas, ele entende das técnicas da atualidade para construir um ótimo filme, um grande documentário que ainda tem o meu pé atrás se vai ganhar o Oscar ou não, né? Acho que ainda vai ter uma rejeição lá dentro da academia por trabalhar toda a questão da Palestina, tudo que o governo e o exército israelense faz naquela região específica da Cisjordânia e tudo mais, mas acho que isso meio que menos importa. Na verdade importa, porque esse filme ganhar o Oscar, o que é bem possível que aconteça, apesar de eu ter um pé atrás, daria mais visibilidade para todos esses acontecimentos. Mas ainda assim ele ganha esse espaço, ele é premiado em Berlim e ele, acima de tudo, como eu disse, ele está fazendo um ótimo cinema, um ótimo filme. Inclusive aqui dentro dessa crítica eu vou fazer uma comparação com o vencedor do ano passado no Oscar, que aí já faz quase que o contrário, já se transforma quase que em um problema em um filme que não quer ser filme, mas quer ser só visibilidade para algo específico da forma mais chocante possível. Mas antes de falar mais sobre o filme, para você que está acompanhando toda a minha cobertura do Oscar, para você que chegou ultimamente, para você que gosta do canal e ainda não é inscrito, se inscreva, não deixe de se inscrever, ajuda muito a gente, assim como considere se transformar em membro em R$ 6,90 por mês, só para ajudar mesmo o canal a continuar existindo. E lá no final do vídeo, se você gostar, deixe o seu like. No primeiro comentário fixado deixo meus outros projetos, né? Tem um curso com mais de 30 aulas já, tem um cineclube para quem quer debater mais sobre cinema. Os dois estão bem interessantes, então vale a pena dar uma conferida. Inclusive o meu curso tem uma aula gratuita que vale a pena para você assistir, ver o que você acha, se vale a pena para você se inscrever ou não. Como eu disse, no Notherland ele vai trabalhar aqui de uma forma muito próxima com uma região bastante específica ali, a partir de 4 mãos, né, de 4 diretores, sendo um deles o Basel Adra, que está vivendo aquela realidade desde que ele nasceu, basicamente, né? Ele fala que aos 7 anos de idade ele já entende que os pais dele eram ativistas. Uma região que, do dia para a noite, essas pessoas que viviam lá desde de 1830, aquelas famílias que existiam naquele lugar e que já estavam presentes nos mapas desde 1830, do dia para a noite, a Palestina ocupada por Israel, o governo israelense simplesmente falou: olha, agora esse lugar é uma região para testes militares, né, entre muitas aspas, porque a gente vê que os colonos israelenses podem construir casas naquele lugar, podem fazer o que quiserem, mas esses palestinos, eles praticamente perdem o direito de estar ali do dia para a noite, e o exército passa devastando casas, e às vezes eles têm que reconstruir essas casas durante a noite. Então eles estão dia a dia não sabendo onde eles vão morar, se eles vão poder continuar morando ali, que é uma forma até, né, uma das formas da categoria de genocídio. Não é só você matar as pessoas, não só matar um grupo específico, mas é também você tirar, por exemplo, esse grupo específico, você expulsar esse grupo específico da onde ele tem raízes, da onde é a cultura deles, da onde eles vivem. Esse filme ele vai retratar isso com muita força. E aí eu entro um pouco na comparação com um filme que ganhou o Oscar do ano passado de documentário, 20 Dias de Mariupol, que eu acho terrível, né? Tenebroso, 20 Dias de Mariupol, porque é justamente esse documentário que inicialmente nem era para ser um documentário, era para ser simplesmente reportagens jornalísticas, e aí eles transformam em um documentário. E o que me pega muito não é nem a causa que ele está retratando, mas como está retratando, né? Lá em 20 Dias de Mariupol não tem uma vontade de fazer cinema, tem uma vontade apenas de criar choques, criar esse sensacionalismo, né? Repetir imagens de bebês mortos, de mulheres grávidas mortas ou ensanguentadas, esse tipo de coisa, só para tentar retratar uma realidade por esse choque. O resto nem importa a narrativa. É um filme que a narrativa é muito fraca, tudo é muito fraco, cinematograficamente é muito fraco, mas o que importa é apenas chocar, chocar, chocar. Notherland poderia cair muito nesse lugar parecido, né, de simplesmente querer chocar com aquela realidade que é muito chocante. A gente vê aquelas pessoas sofrendo, a gente vê um que toma um tiro, fica tetraplégico, a gente vê um que toma um tiro e ele fica simplesmente imóvel pro resto da vida, né? Ele só pode ficar deitado, perde todos os movimentos do corpo, e mesmo assim ele é jogado de um lado pro outro, a mãe que tenta cuidar dele, eles perdem a casa, esse tipo de coisa. Então a realidade ela já é dura por si só. Mas aqui, acima de tudo, e aqui a gente ter 4 diretores
sendo um deles o Basel Adra, que conhece aquela realidade. A gente tem outro que é um jornalista israelense que é muito engajado naquela causa e fica muito próximo daquelas pessoas, e outros dois que a gente praticamente não vê, que estão mais por trás das câmeras, então tem mais câmeras do que só aquelas, tem essa vontade de fazer cinema. A gente tem uma construção narrativa daquela realidade com o passar do tempo que é muito boa. Mais do que isso, é um dos filmes que bons documentários fazem, de entender o seu tempo, entender as técnicas do seu tempo. Então aqui a gente vai ter muito um uso do celular, por exemplo. Algo que eu falei lá no vídeo sobre a semente do fruto sagrado, né? O celular como esse aparato na palma da sua mão que você é capaz de divulgar uma realidade para todo mundo. O filme se usa muito bem disso dentro da narrativa dele. O Basel Adra, ele tem a câmera aqui não só como uma câmera, mas a câmera é quase uma arma. É uma arma que, enquanto apontam um rifle, apontam uma metralhadora para ele aponta a câmera de volta. Ele aponta esse aparato capaz de mostrar uma realidade e dessa realidade ao vivo chegar para todo o mundo. Então é um filme que ele compreende tudo isso. É um filme que, a partir da sua narrativa, ele não só retrata, não só se aproxima daquelas pessoas, não só tenta entender aquelas pessoas, com um final que é muito duro e ainda assim muito intimista. A gente tem, claro, a figura do jornalista também, mas a gente tem, sobretudo, o Basel Adra se abrindo muito, o que ele sente, porque ele tem aquela luta diária e porque ele continua lutando. Então ele não precisa se usar como 20 Dias de Mariupol, de um off todo impostado, comparando aquilo que ele está vendo ali com os filhos dele que estão em casa para tentar gerar um choque, uma comoção. Não, aqui ele vai buscar esse confronto mesmo desse homem que se coloca frente à câmera, se coloca frente àqueles soldados, que aponta a câmera para aqueles soldados. Então é justamente isso. Eu acho que no Otherland a força dele tá não simplesmente em a gente conhecer aquela realidade, mas como a gente conhece aquela realidade, como a gente se aproxima daquela realidade e como o aparato cinematográfico é utilizado com muita força dentro da narrativa. Esse filme não poderia existir em outros períodos, ou não dessa forma. Claro, ele se usa de imagem de arquivos, ele retorna bastante ao passado e tudo mais, mas é o presente que importa, o presente e o futuro, a incerteza de um futuro, a incerteza de se eles vão ter uma casa para morar amanhã, porque eles podem simplesmente ser despejados ou obrigados a saírem de suas casas e com isso perder as suas terras, ficarem realmente sem nada. Isso só é possível por conta dos aparatos atuais. Isso só é muito possível, em muitos sentidos, por conta do próprio celular, por conta da coragem dessas pessoas, inclusive da coragem do Basel Adra, como eu disse, de apontar uma câmera frente a um rifle. Enquanto eles ameaçam dar um shot, né, um tiro, usando a palavra em inglês, o Basel Adra tá shooting, tá filmando, tá usando essa expressão que funciona tanto para atirar, quanto para fotografar, quanto para filmar. Esse confronto é muito interessante. No Otherland é um documentário dos mais importantes e dos melhores documentários dos últimos anos, né? Não basta você retratar alguma coisa ou falar sobre alguma coisa, o que importa é como você vai fazer isso. E no Otherland faz isso muito bem, a quatro mãos. Um documentário fortíssimo e um grande documentário, espero que vocês possam assistir. Eu já tinha gravado sobre ele na época da mostra lá pro Instagram, né, mas aqui eu decidi trazer pro YouTube, até porque, não só porque ele foi indicado ao Oscar e tal, mas principalmente porque ele vai estrear agora nos cinemas brasileiros, ainda que deva ter poucas salas, infelizmente. Então, se você tiver a oportunidade na sua cidade de assistir esse filme no cinema, eu recomendo muito, muito, muito mesmo, um dos melhores documentários dos últimos anos, no Otherland. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, olha minhas outras redes sociais e meus outros projetos aqui no primeiro comentário fixado. Por hoje é isso e corta.